Muita gente tem dúvida em relação à escolha do corte. Qual seria o penteado ideal para manter a naturalidade? Por exemplo, se eu posso tirar todas as noites para dormir sem a minha prótese capilar? Essa pergunta, assim como outras, eu vou estar respondendo no vídeo de hoje. Então, preste muita atenção porque a última pergunta eu considero sensacional para você que ainda não é um usuário de prótese. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço que se inscreva, ative o sininho para receber em tempo real todo o nosso conteúdo. E no vídeo de hoje eu selecionei algumas perguntas que eu considero importantíssimas, tanto para aquelas pessoas que ainda não utilizam prótese capilar e também para aquelas pessoas que começaram agora e têm muita dúvida sobre o assunto. Para manutenção diária, retirar todas as noites, você indicaria fita amarela ou a vermelha? Vamos lá, isso já é um ponto muito específico, né? Uma pessoa que já usa prótese vai entender melhor sobre esse conteúdo. Eu uso a fita Gold, eu prefiro a utilização da fita Gold, mesmo se eu fosse retirar todas as noites. Por quê? Porque eu consigo reaplicar ela sem precisar adicionar a fita no outro dia. Já a fita vermelha, ela foi feita para quem quer dormir sem, porém tem que reaplicar na manhã seguinte. Então acaba dando muito trabalho e sendo um custo talvez um pouco mais alto do que você tirando e recolocando a fita Gold. Então, na minha opinião, a fita amarela cai muito bem para essa situação. Óbvio que lembrando, como você já utiliza a prótese, você sabe que na primeira semana é quase impossível você fazer a retirada da sua peça, porque aí você vai comprometer a fixação de qualquer uma das fitas e aí você vai ter que substituir ela antes do período e você vai forçar a base da sua prótese capilar. O Matheus Viana me pergunta sobre o creme de pentear. Posso usar só o base de óleo de argan? O creme de pentear, que seria o leave-in, a gente precisa que ele tenha bastante emoliência e que ele não seja tão denso. Por quê? O creme ele vai em excesso, vai descendo para a base, principalmente se for reaplicado diariamente. Isso daí compromete a durabilidade da sua prótese capilar. Claro, o óleo de argan é um tratamento. Geralmente a prótese responde muito bem para esse tipo de produto. Então o óleo de argan sim está aprovado para você utilizar como um creme para pentear. Bom, o Igor tem excesso de suor no couro cabeludo. Me perguntou se atrapalharia na fixação da sua prótese. O excesso de suor, ele vai atrapalhar sim. Por exemplo, eu tenho clientes que fazem reposição hormonal, acabam transpirando em excesso. Eu tenho pessoas que estão em processo de emagrecimento, também fazem muito exercício aeróbico. Isso daí, com certeza, vai atrapalhar a fixação. Obviamente que não vai te impedir de usar uma prótese. Afinal de contas, a gente tem vários modelos de próteses diferentes. Então, pontuando e sabendo exatamente o seu caso, o que é específico para você, a gente consegue já iniciar, por exemplo, com uma prótese híbrida, ou então uma forma de você usar uma micropele em que você tenha ali o domínio da retirada por mais vezes, que aí você consegue ser totalmente livre e independente, usando, bem usado, a sua prótese capilar. O André, ele me perguntou se a utilização do capacete para moto pode deslocar a prótese. André, se tiver num período já próximo da sua manutenção e você quiser segurar esse período máximo, pode ser que aconteça sim. Isso pode acontecer dormindo também. Então, por isso que a gente pede sempre para respeitar o período de manutenção. De uma manutenção para outra manutenção, nós sugerimos as higienizações. Elas vão te mostrar se já está no período de você fazer sua manutenção ou não. Então é muito importante seguir o passo a passo que a gente orienta aqui para os nossos clientes. Muito obrigado pela pergunta sensacional. Já o Rafael, ele está me perguntando quanto tempo de uma manutenção para outra, quanto tempo dura uma prótese? São duas perguntas. Rafael, de uma manutenção para outra a gente não consegue prever antes de você se tornar um usuário de prótese. Por exemplo, no meu caso, a cada 15 dias eu procuro fazer a minha manutenção, porque eu treino bastante, aqui em Brasília está muito quente, então por esse motivo eu acabo 15 dias tendo que fazer minha manutenção. Porém, quando está muito frio, eu consigo segurar 3 semanas. Então assim, é uma questão de conforto. Eu não tenho um prazo certo. Quando começa a me incomodar, que eu vejo que as fitas já estão ali com muita oleosidade,
já estão ali me incomodando, coçando um pouquinho, eu já faço a retirada, faço a minha manutenção. Então, antes de você ser um usuário de prótese, você não consegue definir. Já tenho clientes que fazem todo mês e eles vêm ainda precisando ser utilizado o removedor. E tenho clientes que vêm, por exemplo, semanalmente, que têm a transpiração e oleosidade excessiva e se sentem confortáveis dessa forma. Já o tempo de durabilidade da prótese também está relacionado ao quanto você faz a manutenção e a como você manipula esse cabelo no seu dia a dia. Penteado, atrito, excessos, tudo isso vai fazer com que a sua prótese dure menos tempo. Temos clientes que trocam 2 por ano, 3 por ano, temos clientes que trocam 1 vez por ano e tem clientes que conseguem bater recordes de, por exemplo, 2 anos e meio, 3 anos e pouco. Então, não tem um padrão. Existe a peça ideal para o seu momento e aí sim te ensinar a utilizar a prótese para que ela dure o máximo e você se sinta feliz. Estou pensando em ser um usuário de prótese. A minha dúvida está na escolha do corte. Como achar o penteado ideal? Parabéns pelo excelente trabalho. Então, o Maicon pontuou aqui que tem dúvidas em relação à escolha do corte. E o que eu levo em consideração para escolher um corte? Quando a pessoa ainda nunca utilizou uma prótese, eu sugiro sempre cortes que são mais práticos, cortes que vão dar menos trabalho quando ele for manipular o cabelo no dia a dia. E claro, eu tenho que levar em consideração o tamanho da calvície, a textura do cabelo lateral e a quantidade de cabelo que ele tem na lateral para fazer o acabamento. Então tudo isso eu pontuo, mas claro, levo em consideração sempre os cortes de médio a curto, que são os cortes mais interessantes para a gente conseguir esse padrão, conseguir esse dia a dia muito mais prático. Eu separei essas perguntas porque eu considero elas importantíssimas na hora de você tomar a decisão em começar a utilizar uma prótese e também para quem já utiliza prótese e se encontra um pouco perdido nesse mundo. Se você tem alguma pergunta que ainda não foi respondida aqui, me manda aqui nos comentários, vai ser um prazer a gente selecionar a tua pergunta e gravar um novo conteúdo. Muito obrigado e um grande abraço!